Então, o ano era 1997 e eu estava assistindo apenas o segundo filme da minha vida nos cinemas. O primeiro filme que eu vi no cinema, de fato, foi George, o Rei da Floresta, e o segundo, 007, O Amanhã Nunca Morre. E foi aí que eu vi esse pôster. E eu era apenas um garoto de 9 anos, que não sabia nem inglês na época, mas eu sabia que Alien Resurrection provavelmente seria algo como Alien a Ressurreição em português. E isso só podia significar que nós teríamos um Alien 4 chegando em breve. Lembre-se, essa era uma época que não tínhamos trailers, comerciais ou qualquer tipo de propaganda rapidinho na nossa mão pela internet. Então, às vezes, saber que um novo filme ou continuação estava chegando era uma real surpresa. E nesse caso foi realmente inesperado, porque eu nem sabia que eles estavam fazendo um Alien 4. Lembra-se desses tempos que nós realmente éramos surpresos pela estreia de um novo filme? Eu também sinto falta desses tempos. Mas é de se achar que eu estaria bastante empolgado com a chegada desse novo filme, mas na verdade na época eu era bastante aterrorizado pela criatura Alien. Eu tinha um pavor terrível e pesadelos com ela, por causa dos 3 filmes anteriores da franquia. Na verdade, eu evitava de ver esses filmes de qualquer maneira que eu pudesse, porque eu era uma criança, e meu amor pelo xenomorfo só foi se desenvolver nos próximos anos. Então, quando eu fui assistir George, o Rei da Floresta, eu sabia que eles não iam colocar o trailer de Alien a Ressurreição antes do filme, porque era um filme de crianças. Mas quando eu fui assistir o 007, eu fiquei meio tenso, porque eu sabia que essa era uma possibilidade. E eu sabia que se eles colocassem o trailer de Alien a Ressurreição antes do filme, eu ia me mijar todo ali no cinema mesmo. E eles não colocaram. Eu só me lembro que eles colocaram o trailer de Titanic e de Spawn, se você se lembra desse filme. E esse não me assustou nem um pouco. Então tudo deu certo, mas eu ainda carregava comigo a ideia de que teríamos um Alien 4. E eu continuava me questionando por quê? Por que eles vão fazer mais um filme do Alien? Eles já me aterrorizaram com essa criatura Alien nos outros filmes. Mas aí nesse mesmo ano, quando o filme chegou em VHS e foi alugado aqui em casa pra gente poder assistir, eu finalmente decidi enfrentar os meus medos e assistir um filme do Alien. Porque assim, eu realmente temia a criatura Alien, mas eu não necessariamente tinha assistido os filmes direito, como eu falei. Eu apenas me lembrava mais ou menos do terceiro. Então quando eu finalmente vi o filme em VHS aqui em casa, eu pensei comigo mesmo: quer saber? Eu não tenho mais medo da criatura Alien. Esse filme é tão bizarro e meio ruim que ele tirou meu medo. Obrigado, Alien a Ressurreição. Daí, nos próximos anos, eu assisti os 3 primeiros filmes e foi aí que eu me apaixonei pela franquia. Então, obrigado ainda mais. E como essa semana teremos a estreia de Alien Romulus, o novo filme da franquia, eu decidi ressurgir das cinzas aqui do canal para finalmente falar dessa série de filmes que eu amo tanto. E como a franquia Alien tem essa peculiaridade que a cada filme que foi evoluindo, a qualidade e o fator satisfação foi decrescendo, vamos ser sinceros, eu decidi começar pelo último da franquia original até o primeiro, para que aí o fator empolgação vá aumentando a cada vídeo. Então, Alien a Ressurreição, vamos direto ao ponto. É uma bagunça, mas uma bagunça divertida. Esse filme era para ser originalmente dirigido por Danny Boyle, diretor de filmes como Trainspotting, Cova Rasa, e um diretor que ia caber direitinho no panteão de diretores que dirigiram esses 4 primeiros filmes da franquia. Mas ele discordava de vários aspectos do roteiro escrito para o filme e decidiu passar o projeto. Mas eu acredito que isso deu inspiração para ele no futuro fazer o seu próprio filme de ficção científica no espaço, que é o Sunshine, um ótimo filme que tem o roteiro do Alex Garland, que dirigiu recentemente o filme Civil War, e tem um ótimo elenco com uma plot que pega alguns elementos da franquia Alien, de certa forma. Então Danny Boyle teria sido ótimo como diretor da franquia. Então o estúdio 20th Century Fox decidiu contratar o diretor francês Jean-Pierre Jeunet, um diretor que tem um visual muito forte nos filmes dele, em filmes como Delicatessen, Cidade das Crianças Perdidas e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme que ele produziu através do dinheiro que ele ganhou dirigindo Alien a Ressurreição, porque era um projeto pessoal dele que ele queria muito financiar.
Mas como eu disse, os filmes dele têm esse visual extremo e distinto, com elementos de cyberpunk, pinturas de fundo, uma fotografia maravilhosa com cores vivas e vibrantes. Então a Fox decidiu que ele seria um grande candidato para a direção desse quarto filme. E sabe de uma coisa? Diferente de outros diretores que também têm uma visão sempre original para os próprios filmes e dificilmente trabalham com estúdios, Jean-Pierre Jeunet sempre disse que curtiu muito a experiência de fazer Alien: A Ressurreição. Nas entrevistas dele você vê que ele fala muito bem da experiência toda que foi gravar o filme, porque ele fez por diversão. E Alien: A Ressurreição é realmente um passo tão largo fora do estilo dele de filmes, que ele até diz que a experiência foi como gravar um comercial, um grande comercial para uma empresa. E para ser bem honesto, ele tá meio que certo, porque Alien: A Ressurreição é meio que uma desculpa do estúdio para continuar com os direitos da franquia, mantendo ela viva com outros filmes. E também para manter a consciência da propriedade Alien na mente do público, sem desaparecer do nada. Tendo dito isso, esse filme é de fato uma produção bombástica, cheia de efeitos especiais, mas que ao mesmo tempo também mantém uma certa estranha sensibilidade francesa do diretor, especialmente no humor do roteiro. Esse é de fato o filme mais engraçado da franquia original e o menos assustador de todos. Na verdade, ele não é nem um pouco assustador. É uma grande festa de gore e baba. A história se passa 200 anos depois de Alien 3 e a morte da tenente Ellen Ripley. Mas já que a companhia do filme, que não é mais a Weyland Yutani dos filmes anteriores, ainda tinha uma amostra do sangue dela daquele filme, e eles a clonaram. Mas já que essa amostra de sangue foi tirada dela quando ela estava grávida da Alien Rainha no terceiro filme, ela também renasceu com a Alien Rainha dentro de seu ventre. Que pra mim é uma coisa que nunca fez muito sentido, mas tanto faz. Que outra desculpa que eles iam ter, né? Isso é quando um grupo de piratas espaciais vem até a nave da companhia, trazendo alguns criotubos contrabandeados, tirados de outra nave com passageiros. E esses passageiros são usados em experiências com ovos deixados pela Alien Rainha. Então, finalmente, nessa quadrilogia de filmes, a companhia conseguiu se apropriar da espécie xenomorfo para fazer experiências com ela. Algo que ela sempre tentou conseguir nos filmes anteriores. É claro que tudo vai pro inferno, porque você não consegue manter xenomorfos em lugar nenhum sem que algo dê errado. Então os piratas espaciais se unem com a Ellen Ripley clone porque ela tem poderes especiais herdados da criatura Alien em seu processo de clonagem. E deixa eu dizer já de cara que eu acho que Alien: A Ressurreição é um filme que não tira vantagem de algumas ideias muito boas que ele tem. E eu realmente acho que o roteiro tem boas ideias. Ele foi escrito pelo Joss Whedon, um cara que ninguém em Hollywood quer mais falar hoje em dia sobre, mas ele teve alguns filmes legaizinhos no passado, como Serenity, que é um filme que também tem piratas espaciais, então eu acho que ele pegou a ideia do Alien: A Ressurreição e usou num filme dele próprio também. Ele também é o criador de Buffy, a Caça-Vampiros, a série inteira, e é claro, o diretor e escritor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores. Então é por isso que esse filme é tão comedinha e tem piada o tempo todo durante o roteiro. Então eu acho que é bastante irônico, embora um pouco fascinante, que nós tenhamos as sensibilidades de um roteirista que gosta de comédia o tempo todo em seus roteiros, mescladas com um diretor francês que tem um visual estranho e bizarro em seus filmes. E esses 2 tons não combinam nem um pouco, o que eu acho que torna a experiência dele um tanto única. Eu me lembro de ler a primeira versão do roteiro para esse filme escrita pelo Joss Whedon, e era uma versão extremamente exagerada, cheia de cenas que eram completamente nonsense, com ainda mais piadinhas nos diálogos. Era um roteiro ruim, na minha opinião, embora tenha sido a primeira versão, que era muito episódico. Os personagens iam apenas de uma cena de ação para outra cena de ação o tempo todo. E eu ainda acho que dá pra sentir esse tom episódico aqui no filme mesmo, mas eu acho que eles deram uma condensada na coisa toda para ficar um pouco mais sólido. Por exemplo, ia ter uma cena que os personagens enfrentariam aliens em uma espécie de floresta artificial dentro de uma das seções da nave que eles estão. E os personagens iam estar numa espécie de veículo tipo tanque ou jeep, não lembro agora,
e eles iam atirar nos aliens aparecendo em volta pelas árvores, como se fosse um brinquedo de parque de diversão. Era um total exagero. E o final era bem diferente também, com a criatura Alien Newborn, que a gente vai falar daqui a pouco, porque ele ia entrar na atmosfera do planeta Terra junto com a nave dos protagonistas, e eles iam todos cair numa espécie de ferro velho, se eu não me engano. E aí a Ripley ia pegar um veículo gigante, praticamente a mesma cena do final do Aliens, o segundo filme, e ela ia lutar contra o Alien usando esse veículo junto com a Annalee Call também. Anyway, eu ainda acho que o filme tem muitas ideias boas que não são muito bem desenvolvidas. Esse é um filme de fuga, de escapada. Mais ou menos como os outros da franquia, os personagens têm que fugir da criatura alien ou das criaturas que estão tomando conta da nave. Então, durante a trajetória deles, há diversos obstáculos e desafios que eles precisam enfrentar. Como, por exemplo, um dos membros do grupo deles anda de cadeira de rodas e isso, inadvertidamente, causa problemas para eles poderem se mover. Então, eles têm que carregá-lo. Uma ótima ideia, mas nunca muito bem usada. Nós também temos esse personagem que está grávido com um dos aliens, e ele faz parte dos passageiros que tiveram seus criotubos contrabandeados pelos piratas espaciais. E esse é outro grande elemento do roteiro, porque se apresenta como um desafio para os personagens, porque eles precisam correr até a nave deles e congelar o cara antes que o alien saia do peito dele. Então é uma espécie de bomba relógio que eles estão carregando. E toda a questão da clonagem da Ripley, que aqui é chamada de Ripley 8, já que ela foi a 8ª tentativa dos cientistas de clonar o DNA da antiga Ripley, tem seu elemento interessante, porque coloca ela no mesmo nível de força e instinto dos xenomorfos. Mas acaba sendo desapontador porque tudo é levado nesse tom cômico. Ela joga basquete, faz cesta de costas. Quer dizer, teria muito mais potencial se fosse levado um pouquinho mais a sério. Porque esse é um personagem diferente, não é a mesma Ripley dos filmes anteriores. Então eu acho que eles perderam a oportunidade de dar a ela um pouquinho mais de drama, uma coisa que poderia ser levada à frente por outros diretores em filmes subsequentes. Não que ela não tenha alguns bons momentos, eu gosto de duas falas dela aqui, quando ela fala com o personagem do Ron Perlman, que aliás está ótimo nesse filme, e ele pergunta a ela sobre a época que ela se encontrou com essas criaturas antes, e o que ela fez naquela situação, e aí ela responde: eu morri. Eu também adoro quando ela explica pro cara que tá grávido com Alien a condição dele, e aí ele pergunta: quem é você? E ela diz: eu sou a mãe do monstro. Então o filme tem seus pontos fortes. Eu gosto da personagem da Winona Ryder, Annalee Call, e eu acho que é um bom plot twist quando no meio do filme é revelado que ela é um androide sintético. Porque o roteiro deixa implícito várias coisas entre a relação dela com a Ripley, inclusive um possível interesse romântico até, que na verdade eu não acho tanto assim, mas tá lá. Mas eu acho que eles quase acertam em criar algumas camadas de drama na questão que a personagem principal é uma clone de um alien e a outra é uma androide, e as duas estão meio que num conflito sobre a ideia de impedir que as criaturas matem outros humanos. Tem uma cena em que as duas personagens estão numa capela ali dentro da nave, e as duas quase têm uma ótima discussão sobre a ideia do valor da vida humana, porque a androide se importa com a humanidade, enquanto a Ripley está totalmente desapegada dessa ideia porque ela não é mais uma humana. Então assim, existe uma pequena camada de discussão ali, mas eles não vão a fundo na questão, porque o roteiro não se aproveita desses temas para tornar o filme muito mais interessante. É tudo largado muito rápido para ir direto para ação, o que é uma pena, porque há cenas deletadas que trazem um pouquinho mais de humanidade para a história. Por exemplo, há uma cena em que a Ripley 8 fala sobre uma lembrança antiga de uma garotinha que ela tentou salvar e não conseguiu, e a gente sabe que ela está falando da Newt, do segundo filme, mas como ela está distante de qualquer humanidade, é uma lembrança bem vaga. E falando sobre as cenas de ação, elas são boas. Não são excelentes, mas são interessantes. A minha favorita é quando os personagens vão escalar essa escada gigante para chegar a um nível superior da nave, e o alien tá bem atrás deles também subindo a escada. E é uma cena que brinca com a verticalidade da ação, e eu gosto bastante desse tipo de cena. Essa cena se passa logo depois da cena de nado do filme, em que temos aliens debaixo d'água pela primeira vez na franquia. E é uma cena boa, mas não é melhor porque nós temos aliens em CGI também pela primeira vez na série. E todos sabemos que aliens em CGI não funcionam muito bem. Então poderia ter sido uma cena bem melhor porque você tem aliens debaixo d'água, mas eles são rápidos ao mesmo tempo. Mas a coisa toda é muito clara e aliens em CGI não funciona.
E não poderíamos deixar de mencionar a nova versão do Alien no final do filme, que é o Alien Newborn. Um xenomorfo que tem muito mais características humanas, incluindo expressões e olhos. Então, basicamente, eles pegaram o Alien e retiraram o elemento mais assustador dele, que é justamente o fato que a criatura não tem olhos. E eles também tornaram ele um grande bebezão que tem muito amor pela sua mãe, que ele considera ser a Ripley. E assim, eu não gosto nem um pouco do visual dele, do design de personagem, mas eu acho que como personagem ele poderia ter funcionado se o roteiro tivesse dado um pouquinho mais de desenvolvimento e tempo para ele de cena. A aparição dele é tão rápida que parece mais uma jogadinha que eles precisavam para ter algum alien diferente no final do filme. A coisa toda passa tão rápido que não tem nenhuma relevância e peso na franquia por si só. E é isso, Alien: A Ressurreição é um filme que é divertido, apesar de bagunçado, tem vários momentos bons e boas ideias, mas também é um filme que tira total o medo da criatura Alien, pelo menos para um garoto de 9 anos que eu era na época. É por isso que a franquia não pôde ser resgatada para ter mais filmes depois desse. Então eles tiveram que voltar no passado, agora estão fazendo filmes no meio dos filmes originais. Ninguém quer carregar o legado estranho que esse filme nos deu. Afinal de contas, o que mais você pode fazer para superar a cena em que o ator Brad Dourif, exatamente o ator que faz a voz do Chuck na série Brinquedo Assassino, tem esse momento adorável com aliens atrás de um vidro. E eu adoro essa cena. Não me entenda errado, mas é muito bizarra e sem noção. E quanto a você, o que acha de Alien: A Ressurreição? Você gosta? Desgosta? Comenta aí embaixo. E agora vamos esperar os próximos vídeos falando dos outros 3 filmes da série até a estreia de Alien Romulus. E eu não vou falar sobre os filmes de Alien vs Predador porque eu não quero perder meu tempo. E também não vou falar sobre Prometheus e Alien Covenant porque não quero me estressar. Assim, esses 2 filmes têm lá suas boas ideias algumas vezes, mas para cada boa ideia também tem 20 buracos para desviar, então deixa pra lá. Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like no vídeo se você está gostando dos conteúdos de Trechando com o Gus. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!